Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para você que está na live, para você que está no Brasil, fora do Brasil. É uma grande alegria poder estar neste lugar, nessa tribuna, para ministrar a Parashá, Berrá. E, como sempre eu digo, é que Hashem possa trabalhar na sua vida, como já trabalhou na minha vida, e que você possa sair deste lugar, dessa sinagoga, e você que está aí no seu lar, você possa receber essa bênção, essa brahá, que será essa ministração. O tema é liberdade em tábuas de pedra. Quando a gente olha para o livro de Bereshit, nós observamos quando Hashem ele vai criar o mundo, ele começa a contar os dias, o dia 1, o dia 2, e vai de assim por diante. Ou seja, Hashem ele já deu um sinal de que o homem teria que contar os dias, contar o tempo. E nós, pegando essa centelha de Hashem, nós contamos os nossos dias. Inclusive, tem até mitzvot para contar os dias. Não é? Estamos na contagem do Homer, e fora disso, Hashem já contou os dias lá no início, na criação do mundo. Então, nós observamos que existe um tempo cronológico num tempo em andamento. Por quê? Quando Hashem ele deu justamente as tábuas da lei, ali estava em um tempo cronológico, um tempo histórico, melhor dizendo. E o tempo cronológico, quando foi isso? Lá no início de quando Hashem começou a construir o mundo. Então nós observamos que mais tempo, menos tempo, vai chegar um período em que tudo vai passar. E é muito interessante, é muito bonito quando a gente estuda as Parashot e observamos que praticamente em todas elas Hashem aponta para o futuro. E nós precisamos de observar essa questão, esse despertar de Hashem, para nós olharmos o futuro. Porque quando eu deixo de olhar o futuro, eu deixo de me preparar para ele. E a intenção de Hashem é isso. Quando ele deu as tábuas de pedra, a tábua da lei, que eram pedras ainda que preciosas, mas eram pedras, não é? Ele estava dando o quê? Liberdade. E é o que nós vamos trabalhar bastante nesse período em que nós temos sobre a liberdade. O que nós fazemos com a liberdade. Como nós usamos a liberdade que Hashem nos deu através de sua palavra, de sua Torá. Que às vezes nós não usamos conforme necessário essa liberdade. Eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Não, não funciona assim. Isso funciona para quem não tem a Torá para observar. Mas nós que temos a Torá para observar ela, não. Nós temos que andar, nós temos que estar alinhado com Hashem. Porque se ele pede uma coisa e nós fazemos outra, não há uma conexão, não há uma ligação. Então, é necessário que nós nos ligamos em Hashem para que nós possamos sentir a vibração, a energia que ele traz para nós nas Parashiot, para que nós possamos dar um up na nossa vida, na nossa história, porque ela está sendo contada.
ela está sendo observada. Então, é muito lindo essa parashot que nós vamos observar nesta noite e que nós possamos aprender um pouco sobre a liberdade. Essa parashá ela é muito rica porque fala de fé, fala de emuná. Não é uma fé comum, fala de bitarrom, né? Que é aquela fé que quando a coisa está feia mesmo, o trem não, parece que não vai, mesmo assim a gente acredita. Nós vamos observar isso nessa noite. Vamos lá, pode passar, minha querida, por favor. Veja lá. Nós temos aqui o ano de Shemitah. Temos a partir dessa mitzvot a contagem dos anos em ciclos de 7 e 50, não é? Aí nós temos a Shemitah e o Sinat Ayovel. Nós vamos comentar um pouco sobre isso. E diz a palavra: e falou mais o Senhor a Moisés, no monte Sinai, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherá os teus frutos. Porém, o 7º ano, que é o ano Shemitah, haverá um sábado de descanso para a terra, um sábado de novo. Hashem repete ao Senhor: não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, isso aqui é um mandamento, e tem uns outros mitzvot que diz que nós não podemos nem queimar a nossa vinha. E esses dias eu falhei, eu estava podando a minha vinha e eu queimei. Não pode. Na hora me veio assim, o Rua me fez lembrar e já pedi perdão, mas tem a consequência, né? Essa é a questão. Mas o importante é nós lembrarmos para não fazer de novo. Essa é uma grande verdade. Veja bem, quando Deus falou a Moshe no monte, por que ele frisou o monte Sinai? Que segredo tem o monte Sinai? Por que ele quis deixar bem claro que foi do monte Sinai? Fala aos filhos de Israel. Veja bem, o monte Sinai ele tem uma representatividade muito grande para nós judeus. Inclusive, existem outras religiões que também têm o monte Sinai como sagrado. Mas para o judeu, ele é especial. Por quê? Nós sabemos que neste monte, Hashem, ali apareceu a Moshe várias vezes, de várias formas, e ali houve um divisor de águas. Ali ele trouxe a liberdade ao povo, ainda que já tivesse saído do Egito, mas quando ele faz a outorga da Torá, ele está dizendo para aquele povo, para aquela nação, que a partir daquele momento eles estão livres. Hoje, conversando com uma Rod, ela disse que às vezes alguns ahim tem alguns carrapichos. Aí, ou seja, e tem mais, né? Tem uns que tem até timbete. Não sei se vocês conhecem timbete. É um espinho que quando gruda na roupa da gente, ele dá problema e você vai tirar, ele está te espetando. É pior que carrapicho. Veja bem, aqui no Monte Sinai, Hashem estava tirando todo tipo, mostrando para eles que eles deixassem as mazelas deles lá no Egito, a questão da idolatria, da comida, da alimentação, melhor dizendo, a palavra mais adequada. Ou seja, daquele momento em diante, eles seriam separados. Aprendemos para a Parashot passada sobre a santidade, ser separado. Então nós precisamos compreender essa questão de ser separado e entender a importância do Monte Sinai e entender a importância das outras mitzvot. Por quê? Em Deuteronômio não há repetição desta parashot. Mas ele quis dizer que no Monte Sinai foi dada todas as mitzvot, que é tão importante quanto essa. Ou seja, nós precisamos de procurar
obedecer. Nós precisamos de procurar entender. Conversando também com a mesma pessoa, ela me fez entender uma coisa que eu achei muito bacana. Às vezes eu sou meio criterioso na questão de andar de acordo com as Escrituras. Eu me esforço muito. Eu sei que eu erro, mas eu procuro me esforçar ao máximo. E ela disse assim, olha, porque às vezes a gente comenta sobre o que é falado aqui, e nós comentando isso, ela disse assim, olha, às vezes não é que a pessoa ela vive o que está falando, mas é uma intenção de viver. Eu achei bonito, porque eu vou deixar de parar de observar, porque falando a verdade, eu observo sim, como um líder, como uma pessoa que ministra a palavra, eu tenho que observar se as pessoas estão andando, né? Eu me observo e eu observo as pessoas. E com certeza o meu rabino também faz isso. Mas eu preciso, então, compreender melhor as pessoas. Como assim? Porque cada um entende, tem um estágio de aprender. Alguns aprendem mais rápido e outros não. Mas na minha cabeça eu acho que a pessoa ouviu, tem que fazer. Mas não é assim, não funciona assim. Tanto é que, aí eu começo a meditar. A misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. Por que ela se renova a cada dia? Justamente para dar oportunidade para aquele que não compreendeu ainda, procurar compreender. Porque Deus, ele não é como o homem que já quer ver, já quer determinar a sentença. Não funciona assim. Então, é muito lindo quando a gente começa a analisar as coisas do jeito que precisa de ser analisado, para a gente compreender melhor os nossos semelhantes, os nossos arrimes. Então, veja bem, mas aqui nós observamos que Hashem, ele já determina, olha, vocês vão entrar na terra, mas no 7º ano, no Shemini, mas por que eles nem começaram a plantar ainda? E Hashem já determinou que eles guardassem o sábado, guardassem o ano sabático em descanso da terra. Qual é a preocupação de Hashem em passar essa lição de casa para eles? Para que eles entendessem que quando chegasse, eles iam ter que contar. Aqui está a observância de contar, a contagem dos anos. O 1º ano, o 2º ano, até porque quando chegasse o 7º ano, aconteceria algo extraordinário, algo lindo. Nós vamos observar também mais para o final dessa ministração. Então, ele disse assim, nas entrelinhas dos Passuque, Hashem quis dizer para eles, ó, vocês começam a contar, começam a observar, começam a seguir de fato os meus ensinamentos, porque a hora que chegar lá, eu vou querer esse Shabat. Porque diz aqui, é um Shabat a quem? Ao Senhor. Não é para o homem, é ao Senhor. Então nós precisamos de prestar bastante atenção, que quando chega o Shabat, não é só para nós descansar. É para nós dedicarmos o dia ao Senhor. Como eu já falei muitas vezes aqui, o que é que nós fazemos com o Shabat? Como nós entregamos o Shabat? Que resposta, melhor dizendo, nós damos a Hashem diante daquilo que nós fazemos com o Shabat? Então, meus arrimos, é muito importante nós observarmos essas questões. É muito gratificante para nós podermos nos elevar espiritualmente e mudar nossa história, e mudar o nosso jeito de ser, de comportar diante de Hashem e diante de nossos arrimes. Então, eu vejo que Hashem, ele é quando nós olhamos para isso, vamos falar sobre a questão do resgatador, ele foi o primeiro que resgatou. Quando Adão e a Eva pecaram, ele se prontificou a resgatar. Ele se prontificou a sacrificar um animal e resgatar aquelas vidas. Então, ele é um resgatador. Então, quando nós olhamos para estes Passuque, nós observamos que há todo um cuidado, um trabalhar de Hashem, para que nós
é uma cerca, né, segundo os sábios, é uma cerca que Hashem faz para nos proteger, primeiro de nós mesmos, né, e depois dos inimigos. Então, nós observamos aqui todo um carinho, um cuidado, uma dedicação, mas nós só observamos isso quando nós olhamos com esse olhar de que, de fato, alguém está nos protegendo. Alguém vai passar por uma cirurgia semana que vem, e outro dia, até já fiz um comentário aqui, e essa pessoa estava se sentindo só, porque ninguém de onde ela congrega se prontificou a guardar, a cuidar, né? Aí a Salma, ela se prontificou. Ele falou, olha, minha casa é simples, mas eu posso te acolher. Ou seja, alguém demonstrou cuidado para uma pessoa que estava se sentindo rejeitada, enfraquecida, oprimida, desgastada pelo câncer que ela já levou dela os 2 seios. Imagina uma mulher sem os seios, então vai passar por uma cirurgia de reposição dos seios. Mas ninguém estendeu a mão. Não somos o melhor. Somos os piores. Nós não podemos achar que somos o melhor. Não estou contando para me vangloriar. A honra e a glória é de Hashem. Mas ele está dizendo que você é importante para ele. Você não está sozinho. A sua vida não está destruída por N motivos que às vezes você acha que não tem jeito. Esse povo, eles acabaram de entrar na terra, nem tinha plantado ainda. Eles estavam vivendo de maná. O sabor do alimento era acrescentado conforme eles pensavam, eles tinham o sabor. Mas aqui, Hashem estava mudando a história deles definitivamente. E hoje, a energia dessa paraxá é para que a nossa vida tenha mudança. O objetivo é esse, mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Porque senão não tem sentido a gente nos reunir e, por sinal, para o Hashem, por vocês estar aqui, está num grupo bonito, né? Mas Hashem quer que nós mudemos e prestamos atenção, porque tem muita coisa boa para a nossa vida. Vamos seguir. Shinat Ayovel, o ano jubileu. Em Isaías, veja bem, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Por quê? O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Veja bem, quando nós observamos essa palavra liberdade nesse açúcar, essa palavra liberdade neste lugar aqui, nessa condição, ela tem uma conotação com a palavra mirra, não é? Então, mirra era um perfume, vamos dizer assim, era um perfume que era oferecido a Hashem. Então, essa liberdade que Hashem ele trouxe através do Mashiach, a questão é o Mashiach está evidenciado nessa paraxá, e em tudo que Hashem produziu para nós, Mashiach está inserido. Então nós não podemos perder o foco de que o Mashiach está agindo a nosso favor. E que a intenção de Hashem era de fato libertar as pessoas, os cativos. Tem os cativos que são aprisionados de fato em prisões, que são levados cativos por outras nações,
Mas trazendo para o lado espiritual, existe muitas pessoas cativas de alguma coisa, presos de alguma forma. Então, o que é que Hashem quer para nós? Ele quer que nós nos libertamos. Quando ele trouxe a palavra nas pedras, quando ele deu para Moshe, era a libertação. Eles não só foram libertos literalmente do Egito, de uma nação, mas ele queria tirar deles a vestimenta, não a vestimenta corporal, mas a vestimenta espiritual, a vestimenta mental. Hashem queria que eles despissem daquele tipo de roupa, de idolatria, de pensamento, e que de verdade, verdadeiramente, fossem livres. E é isso que Hashem quer para a nossa vida, que nós sejamos livres em Mashiach. Porque ele veio nos perdoar, ele veio eliminar os nossos pecados e nos tornar livre. Essa é a intenção do Mashiach ter vindo. Mas nós precisamos de tomar posse dessas bênçãos, dessas atividades espirituais que Hashem proporcionou para nós, para que nós pudéssemos, de fato, ser livres. Ontem tinha uma pessoa em minha casa e ele falou assim, olha, eu não estou bem, não estou legal. Eu olhei bem para aquela pessoa e falei, olha, mas você tem tudo. Aparentemente a gente olha para a condição financeira da pessoa, a casa que ela tem. Ele disse que aquele dia ele não estava bem. Eu olhei bem e falei, você tem noção do que você está falando? Ele falou, sim, eu não estou bem, não estou legal. Mas eu olhei para ele de uma forma diferente, eu não olhei da forma que ele estava se sentindo, eu olhei pela forma financeira dele, a forma que ele vive, a casa dele. Eu falei, você não tem motivo para estar assim? Ele falou, eu tenho, eu não consigo. Eu falei para ele, você consegue achar o que te deixa assim? Ele falou, Carlos, pior que não. Aí conversando também com uma pessoa que já passou por processo de depressão, eu já cuidei de muitas pessoas depressivas, porque eu sou psicoterapeuta, mas até então ninguém tinha me falado que esse trem não tem cura, que esse negócio não tem cura. Mas ele disse, eu não consigo sair dessa situação. Eu falei, olha, você precisa de focar nas coisas que te elevam, nas coisas que te traz paz, nas coisas que te traz alegria. Porque quando a pessoa está num estágio assim, a tendência dela é pensar em só coisas ruins, cada vez pior. Parece que, não sei, é uma energia muito ruim que quer de fato levar a pessoa para baixo. Mas essa liberdade que nós estamos comentando aqui é o que Hashem tem para nós. Ele tem para tirar isso de nós. Mas nós só vamos ficar libertos de fato se nós aproximarmos de Hashem. Não tem como. Eu sei que a ciência ajuda muito, né? O Einstein mesmo, que era um judeu, ele entendeu que não tem como a parte religiosa caminhar sem a parte da ciência. Mas nós não podemos também focar só na ciência e esquecer as coisas que Deus tem para nós, que Hashem tem para nós. Então nós precisamos de aproximar de Hashem, meditar nas parashiot, meditar na leitura, nas porções diárias, para que nós possamos, de fato, eu disse sobre um up, dar um levante, dar uma energia, né, para a nossa vida e, de fato, conseguirmos sairmos de uma situação difícil. Por que às vezes uma pessoa suicida? Vamos pegar o pior que existe. Por que ela se suicida? Por que ela termina alguma coisa? Porque ela acha que quando ela termina alguma coisa ou que ela suicida, ela vai resolver a questão. Mas não é. As coisas só pioram. Não tem como. Não tem como as coisas melhorarem sem nós aproximarmos de Hashem. Então, a liberdade, a pessoa está cativa de alguma forma, a pessoa está presa de alguma forma, mas ela não consegue. Mas por que não consegue? Firma os passos nos ensinamentos de Hashem. É só firmarmos os passos. Não sei se alguém se lembra, mas há algum tempo eu também já tive uma vontade de me suicidar. Eu estava passando por uma situação terrível,
humilhante, uma situação, e eu não entendi aquilo ali. Eu pensei, tinha um pasto no fundo da minha casa, hoje não tem mais, mas ainda tem muita árvore ainda. Mas Hashem trouxe o Ruach HaKodesh sobre a minha vida, ainda que eu não conhecia a palavra como um judeu conhece, mas ele trabalhou no meu ser. Ele enviou 2 pessoas a levar palavra de alento, palavra de consolo, palavra que me fez enxergar que existia uma outra história para a minha vida. Então eu levantei daquele calabouço, daquele caos terrível, e eu fui liberto. Eu estava cativo por um espírito destruidor, e eu fui liberto, e Hashem quer que você seja liberto. E diz a palavra, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Boas novas, e ele me enviou a restaurar os contritos. Eu não sei que jeito você entrou aqui nessa noite. Eu não sei. Mas se você tiver em seu coração, faz um propósito com Deus, segue Ele, comece a meditar, comece a ser fiel a Ele nos cultos, nas coisas que você tem que ser fiel. Eu não vou ficar citando aonde você tem que ser fiel. Eu e você sabemos aonde nós falhamos. Eu sei. Quando eu cometo uma gafe, uma deslize, eu sei aonde o meu pé, Asaf, ele começou a observar muitas coisas, não é? E ele disse, nossa, os meus pés quase se escorregaram quando eu fiquei observando certas pessoas. Ó, são sinais que nós observamos que nós também cometemos o mesmo, podemos cometer o mesmo deslize, podemos escorregar, mas ainda bem que a palavra nos diz que o cair é de quem? Do homem, mas o levantar é de Hashem. Eu não importa o jeito que você está, não importa se você se sente caído, caída, desanimado, e não vê perspectiva para a sua vida, mas é hoje, nesta noite, Hashem quer que você mude sua história, mude o seu jeito de pensar, mude o que está acontecendo. Você sabe, Hashem sabe, mas precisa que você dê o primeiro passo, que você tome uma atitude. Vamos para frente? Liberdade, deror, também pode se referir à liberdade pessoal ou à liberdade de movimento. Essa palavra tem raízes antigas e é usada em textos bíblicos, especificamente em tipo de escravidão. Porque existe a prisão coletiva, quando a nação ela era levada cativa, e existe a prisão pessoal, que nós já falamos um pouco sobre isso. Então, deror, essa palavra tem uma raiz na palavra mirra. Então, quando nós observamos o teor dessa palavra, a intenção dessa palavra é, de fato, tirar alguém da escravidão. Então, observamos que no trabalhar dessa paraxá, que envolve fé, quando eu falei de fé, lá no começo, lembra que eu li a Hashem falando, olha, quando você entrar na terra, no 7º ano, você vai ter que parar de plantar. Mas quando nós observamos essa paraxá, eles iriam sobreviver sem plantar. Às vezes nós nos preocupamos com o que havemos de comer. E Yeshua ensinou sobre isso. Não se preocupe com o que haveis de comer. Não se preocupe. Nem o de comer e nem o de vestir. Por quê? Quem se preocupa é porque é alguém que não está ligado em Hashem. Não acredita que Ele poderá suprir. O que ficasse no campo poderia ser as pessoas que, os andarilhos, as pessoas, os errantes, né, poderiam comer. O dono também poderia comer daquele fruto ali. E existe uma questão, naquele ano não era para ele comer do alimento que ele tinha armazenado. Por quê? Nessa promessa de Hashem, a terra no 6º ano ia produzir 3 vezes mais. Ia produzir para o 7º ano,
para o 8º ano e para o 9º ano. Ou seja, ele não ia ter com o que se preocupar. Agora, será que nós temos fé o suficiente para chegar numa condição de parar o que estamos fazendo? Vamos pegar o Shabat. Isso aí cada um se entende com Hashem. Mas só para nós abordar aqui. Será que nós temos coragem? Hoje eu tenho, mas eu estou noutra realidade. Aí eu me perguntei, conversando com Deus, será que se eu estivesse ainda trabalhando para alguma pessoa, eu ia ter essa vontade de parar de trabalhar no Shabat, de não trabalhar? Eu não sei. Então eu não posso julgar quem trabalha, porque eu não estou na pele de ninguém. Mas é uma questão de nós esforçar, acreditar. A Bitarron, que é essa fé acima da Emuná, uma fé a mais, ela faz com que nós, está escrito no livro aos Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que, deixa eu ver, se espera. Ou seja, eu não posso ser como as pessoas do mundo que só acreditam, eu acredito nesse copo aqui, que tem água, porque eu estou vendo ele. Não, mas aqueles que acreditam em Hashem, ele tem que acreditar sem ver. O Shaul Shali, ele disse que nós somos loucura para o mundo. Por quê? O servo, aquele que acredita, o filho de Hashem, independente de como está a situação dele, ele vai acreditar que tem uma mudança. É isso que precisa acontecer na nossa vida. Às vezes nós não vivemos milagres maiores porque nós só acreditamos em coisas singulares. Enquanto que Hashem está pedindo para nós acreditar em coisas maiores. Olha só, o Salmo 84:4. Gant Sipor Matseia Vait Uderor Ken La Aser Shatá. Efroheha et Misberterra Adonai Tsevaot Malki Velorni Veloai. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde colocar os seus ninhos, um lugar perto do seu altar. Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. A ave livre segue sua inclinação natural sem se importar em estar próximo de seres humanos. O que acontece? Aqui nós observamos que a ave encontrou lugar para fazer seu ninho. Agora, veja bem, se Hashem permitiu que a ave, e Yeshua ensinou também que os pássaros não semeiam e não cegam, falou sobre as flores do campo, olhe para os lírios, eles não fazem nada, estão lindos. Então nós precisamos de observar que, independente do que acontece, independente de quem está perto de nós, Hashem, ele vai preparar um meio para nós darmos certo. Às vezes as pessoas acham que você não vai dar certo, acham que você foi um fracasso. É isso que acontece. Hoje mesmo, conversando com o nosso rabino, ele falou, as pessoas olhavam para mim e não davam nada para mim. Eu estava construindo a casa dele aqui na chácara, alguém chegou para ele e falou, olha, pôs a mão na parede, vende isso aí. Tipo assim, você não vai dar conta. Como? Como assim? Alguém pode ficar te medindo? Alguém pode achar o que você pode, o que você não pode? Ainda que ache, mas quem tem que achar é Hashem e nós. A nossa emuná, ela não pode estar sendo importunada por pessoas negativistas. Já prestou atenção que tem gente que só pensa no ruim, você não vai conseguir, não vai dar certo, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir fazer isso. Já pensou nisso? Você não vai conseguir sobreviver disso? Não! Hashem está nos dizendo que hoje Ele nos liberta desse tipo de gente, Ele nos liberta desse tipo de pensamento. Ele quer nos libertar, mas e eu e você queremos? Essa é a questão. É porque tem gente que parece que quanto pior, melhor. Quanto mais ele recebe ajuda, mais ele quer ser ajudado. Dá licença, ó. Não podemos ser assim. Ajuda é bom? Sim, quando eu fui ajudado.
Recebi muita ajuda. Nossa, sou grato. Por que Hashem pediu para eles guardar o Shabat? Para lembrar que eles viveram de favor no Egito e nem por isso morreu de fome. É para não esquecer do favor que foi dado a eles lá no Egito. É para eles não esquecer que cada dia, trazendo agora para o deserto, Hashem sustentou eles. Então nós não podemos esquecer das coisas que Hashem faz para a nossa vida. É a questão da gratidão. A gratidão é uma coisa forte demais e que nós, quando nós não somos gratos, corremos o risco de perder bênçãos porque não reconhecemos o favor imerecido que recebemos. A graça é isso. A morte de Yeshua para nós é isso. Como se dizem, a graça, ela não é de graça, tem um preço. Vamos lá. Goel tem um significado mais amplo do que apenas um redentor ou resgatador físico. Ele também é usado metaforicamente para descrever a relação de Deus com o seu povo. Em Isaías, diz assim, 41:14, Deus diz: eu sou o Senhor, sou o seu Deus que te toma pela mão. Ele diz: não tema, eu o ajudarei. Veja bem, nesse contexto, Hashem é o resgatador. Yeshua é o nosso resgatador. Eu disse que Hashem resgatou Adão. Lot também resgatou Abraão, Abraão resgatou Lot da cidade lá de Gomorra. Boaz resgatou, eu não lembro, é Noemi ou Ruth, eu não lembro, eu sei, Noemi. Ele resgatou Noemi. Existia alguma coisa para ser definida ali, ela não tinha um parente mais próximo, ele era o parente mais próximo dela, ele foi lá, comprou o terreno, comprou a fazenda e ainda ela sobreviveu das plantações que estavam ali. Então, para finalizar aqui, tem 6 minutinhos ali, veja bem, Hashem, ele é o nosso resgatador. Desde a fundação do mundo, Yeshua já era o Cordeiro. Hashem já tinha preparado o Cordeiro para nos livrar da maldição. Então, veja bem, essas lições que nós estamos tendo sobre essa questão do resgate, sobre essa questão da libertação, sobre essa questão de pegar na nossa mão, olha, ele toma-nos pela mão. Quando alguém não estende a mão para nós, Hashem, ele estende. Ele acredita em você. Basta você acreditar no Deus que você serve. Basta você acreditar na proposta que ele tem feito para você. Então, observamos que para as pessoas que estavam sem tempo, existia naquele tempo os Malahei Geulá. Eles lembravam o indivíduo da herança que tinha por direito. Veja bem, as pessoas às vezes, elas esquecem que somos co-herdeiro com Cristo. Somos co-herdeiro nas coisas vindouro. Mas ainda, Shaul Shali nos ensina que nós começamos a desfrutar das coisas celestiais ainda nesse tempo. Que você possa, de fato, começar a desfrutar das coisas vindouras neste período. Deixe de dar atenção a certas pessoas e comece a focar em Hashem. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a Shalom.